Vamos falar agora do Ronaldo Sardinha. Eu quero falar do Ronaldo Sardinha, tá? Ronaldo Sardinha, olha só, isso é verdade também. Ele é um comerciante e pilota há 28 anos. E ele se lembra, ele se recorda de quando ele começou e ele fala que o fato das coisas estarem agora mais acessíveis, você consegue até importar pelo correio, né? Já atrai mais gente, mais praticante. E também é muito mais barato. Para você ter uma ideia, eu, como professor de uma universidade federal, eu precisei guardar dinheiro na minha poupança por mais de um ano para comprar meu primeiro radiocontrole. Olha como era caro. Foi uma verdadeira loucura. E você não sabia se você ia conseguir comprar, porque não tinha oficialmente no Brasil. Quem trazia eram alguns comerciantes, eu não vou dar o nome da loja que trouxe, mas eu liguei para essa loja em São Paulo, quando eu tinha um dinheiro que já daria para comprar, e falei, olha, eu queria um rádio assim, Futaba, 6 canais, assim, 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 assim. Tem? Ele falou, não. Falei, e aí? Ele falou, olha, deve um sujeito que vem dos Estados Unidos trazer na bagagem, aí ele vai vender. Falei, então, por favor, quando chegar, você me avisa. Quando chegou, ele me ligou e falou, olha, Dail, o rádio está aqui, se você quiser vir pegar o rádio, ele é seu. Eu falei, isso ele me ligou 8 horas da manhã. Eu pedi afastamento do trabalho na hora, liguei para ele de volta, falei, estou saindo no ônibus de tal hora daqui, você me segura esse rádio aí, eu estou indo aí só para buscar o rádio. Eu saí daqui da minha cidade, me afastei aquele dia, depois repus, fui até São Paulo, peguei o rádio numa caixa de papelão comum, quadrada desse tamanho aqui, que devia ter uns 25 por alguns 25 ou 30 centímetros de lado. Abracei, juro por Deus, foi bem assim. Abracei aquilo e voltei a pé para a rodoviária em seguida. Eu fui lá, paguei, abracei e voltei a pé para a rodoviária com aquele troço abraçado. Para mim, aquilo era não era fortuna em dinheiro, mas valia mais que ouro aquilo para mim. Eu voltei para a rodoviária, tomei o cometão de novo e voltei para São Carlos. Voltei aqui para minha cidade com o meu primeiro rádio, ele veio com 3 servos, só com 3 servos. Meu primeiro rádio Futaba com apenas 3 servos. 3, deixa eu pensar. Não, estou falando bobagem. Ele veio com 4 servos, era um rádio de 6 canais. Veio com 4 servos. Então era muito caro e muito difícil de conseguir realmente, tá? E mesmo que ele caiu de preço, teve inclusive produção, ainda tem uma certa produção nacional de algumas coisas, ainda é um pouco caro se você quiser começar direto assim. Mas tem muitos outros caminhos, e é por isso que eu estou falando aqui para aeromodelistas iniciantes ou aspirantes em aeromodelismo, tá? Então, cara, tudo é uma questão de prioridade, diz o corretor Antônio de Santi, por exemplo, tá? Porque ele fala o seguinte, ó, isso é verdade também. Tudo que eu estou falando aqui é verdade, não é invenção, tá? Quero deixar bem claro isso para você, que tudo isso aqui não é invenção, é verdade, tá? Olha aí, ó, as imagens que você está vendo aí, que legal, né? Então, o que acontece? Cara, a esposa dele, né, que não é nenhum desses que está aqui, ficava brava e fica brava porque gasta muito dinheiro com isso. Aí temos um argumento real que você poderia já usar com a sua esposa também. Assim, mas é claro, com toda a delicadeza, com todo o cuidado, né? Ele simplesmente dizia para a esposa assim, perguntava assim para ela se ela preferia que ele fizesse igual a um vizinho dele, que todo santo dia deixava um trocadinho do boteco da esquina. É uma coisa para se conversar, né? E era verdade? Era, porque a esposa dele via o cara lá. Mas tem uma muito pior que essa que dá para usar, que você só vai usar em último caso, tá? Isso eu falava brincando, né? Antes de escutar alguma coisa, eu falava brincando isso. E muita gente, muitos amigos meus falavam de verdade para suas esposas. Não, você não vai ser modelo. Eu falei, tá bom, o que você prefere? Eu acho
que o camarada falava para a esposa isso, e eu comentava que fulano falou, falava brincando, que sempre é bom deixar a esposa também, assim, entender, né, as coisas, que é muito mais saudável você ser um aeromodelista, né? E o sujeito, eu conheci gente que falou para a esposa, que começou a invocar tanto com ele, que ele falou: o que você prefere? É o seguinte, ó, eu tenho uma amante. A minha amante é o aeromodelismo. O que você prefere? Que eu tenha aeromodelismo ou que eu tenha uma amante mesmo? Cara, essa aí é radical demais, pelo amor de Deus, não usem não. Mas tinha gente que usava, cara, tinha gente que usava mesmo, tá? É um negócio assim complicado, né? Bem complicado você falar uma coisa dessa assim para sua esposa, cara. Eu acho que não é uma boa, digamos assim, uma boa ideia, né? Não chega a ser uma coisa muito agradável. Olha as crianças aí, ó. Dá para você ver as crianças. Isso aqui é uma coisa muito boa que você pode usar também para conversar com a sua esposa. Por quê? Porque, como diz, por exemplo, ó, Antônio De Santi, isso é verdade, o cara afirmou isso. Eu não sei se a foto dele está aí, porque eu não estou, assim, muito preocupado com a foto. Eu vou colocando algumas fotos aí para você ver. Mas olha só, o que o Antônio De Santi, ele fala? Ele fala o seguinte: a paixão também passa de pai para filho. Tá aí as crianças, ó. Só que com alto modelo. Mas é a mesma coisa, cara. É um hobby. E assim como automodelo, o meu filho foi com aeromodelismo. O meu neto gosta de aeromodelismo. Então é por isso que é uma paixão que acaba virando familiar. Por quê? Passa de pai para filho. Antônio De Santi, né, a figura real, não tem lembrança da sua vida sem o modelismo. Olha que interessante. E você já percebeu que aí você entra numa outra coisa, que é ficar com o seu filho. Cara, eu tenho um curso, não estou vendendo para você não, é que eu fiz e guardei, tá? Não está à venda não. Um curso de relacionamento entre pai e filho. Como recuperar o relacionamento de pai e filho. Talvez um dia eu coloque na internet, mas não existe. Estou dando um spoiler aqui, eu nunca falei desse curso aqui, né? Porque está pronto, mas eu não pus na internet, porque é um negócio muito sensível. É como recuperar o relacionamento com o seu filho através do aeromodelismo ou do modelismo, por exemplo. E aí você tem uma foto, cara. Olha aí, ó. Olha os meninos aí, ó. Os meninos. Claro que eles estão com o pai deles aí. Aí deve ser ou oficina ou uma loja. Olha a carinha deles de morrendo de vontade de estar com os pais, né? Olha aqui, ó. Humberto e Ronaldo têm longa história com o modelismo. É voar com os pés no chão, define Humberto. Cara, sensacional. Vamos deixar essa imagem aí, porque é muito bonita, né? Bom, aí você fala, pô, paixão familiar, muito legal. Olha só, cara, vamos falar num outro argumento real também. A paixão familiar foi outro, né? Primeiro nós falamos aqui sobre o comerciante Ronaldo Sardinha, falou dos valores, etc. Né? Depois nós falamos que a esposa do nosso amigo Antônio de Santos fica brava e ele perguntava se quer que eu vá para o bar, então, né? Para passar meu tempo? Não, aí ela muda um pouco a figura, né? Mas tem um aspecto que começa a interessar bastante aqui agora para você que está se iniciando ou que quer ser um aeromodelista, pensa em ser. Profissão. Eu vou chamar de profissão 1. Santi, né, que nós acabamos de falar dele agora, tem 30, olha só, ele não é só aeromodelista, ele tem 34 barcos, 16 aviões e 25 carrinhos. Gosta de todas as modalidades. Eu também gosto, mas eu não tenho cacife para tudo isso. Então, 34 barcos, 16 aviões e 25 carrinhos. Gosto de todas as modalidades, ele confessa. O apreço pelas miniaturas, olha só, palavras dele, é tamanho que a brincadeira ficou séria. Ele resolveu abrir uma empresa que fabrica as carenagens. Desenvolvo o que chamam de bolha do automodelo, que é a carenagem. Fazemos réplicas de carros famosos, ou como o cliente preferir, ele explica. O investimento foi grande, mas ele diz que tem dado bastante retorno. Meu amigo, pode virar profissão. Eu tenho vídeos onde eu falo do aeromodelista profissional, que pode ser um modelista profissional, tá? Então, olha que argumento bom para sua esposa.
Não, cara, eu gosto de falar para ela assim, olha, eu gosto muito dela modelo e estou pensando seriamente, por exemplo, em talvez no futuro agora abrir uma empresa, vou aprender bastante, se der certo eu abro uma empresa e ganho dinheiro com isso. Tem coisa melhor que isso, cara? Né? Você fazer o que você gosta? Como eu estou fazendo agora aqui, fazer o que eu gosto, não tem coisa melhor, né? E como eu já fiz muito também era modelo, ainda faço. Tanto que eu tô. Não, isso deixa claro, não vou falar nisso. Vamos falar numa profissão 2. Ó, profissão 2 agora. Também tem quem garante a renda extra com a prática. Praticando aeromodelismo, ele ganha dinheiro. Vamos ver quem é esse cara? Agora sim, a foto dele está aqui, ó. É esse aqui. É aquele primeiro, olha ele aí, ó. Tá? Esse cara ganha dinheiro com aeromodelismo, tá? Olha só. Ele é funcionário público e no ano passado teve um tumor na cabeça. Não sei que ano foi isso, tá? Ficou afastado do emprego e por alguns problemas não conseguiu repor o salário por meio do INSS. Foi com dinheiro, olha só, ele se tornou um instrutor de helimodelismo, que é o aeromodelismo com helicóptero. Então, helimodelismo. E antes, ele era coadjuvante, né? Do aeromodelismo. O que quer dizer isso? Quer dizer que muito pouca gente tinha helicóptero. Por quê? Muito caro. Na vida real, para você ter uma ideia, fazer um curso de helicóptero custa no mínimo, como piloto real, né, de helicóptero, no mínimo 10 vezes mais do que fazer um curso de piloto de avião. Só para você sentir. O helimodelismo, quando começou, ele custava um absurdo. Hoje, eu ainda acho caro, mas caiu muito o preço. Caiu demais o preço, dá para você ter também. Era um coadjuvante por isso. Tinha um ou outro que aparecia na cena, né? Aparecia para fazer aquela passagem na cena, vamos dizer assim, entre aspas. Então, era um coadjuvante. Hoje já não é mais. Então, hoje tem muita gente praticando. O que ele fez? Ele pegou esse nicho de mercado, esse pedacinho aí, e está usando como a profissão dele de piloto de helimodelismo, instrutor de helimodelismo. Olha lá, ele falou que fazendo isso, ele conseguiu então manter a casa dele, manter a renda que fosse suficiente para ele sobreviver, tá? Ele estava afastado por determinação médica, mas conseguia dar aula, e se não fossem as aulas, palavras dele, não sei como pagaria as despesas de casa, ele lembra. Olha só que interessante, hein? E agora vamos à profissão 3. Então aqui, veja bem, a tecnologia fez bem aos helicópteros. A conversa começa assim: surgiram voadores com mais hélices, quadricópteros, com 4 hélices, né? Ganhou irmãos, hoje há helicópteros com 6, 8 e até 12 hélices. Não, isso que ele está falando são drones, na verdade, né? São os dronezinhos que a gente conhece aqui. E tem câmera instalada, você faz filmagem aérea e vai por aí afora. E muitas empresas utilizam isso. O agronegócio utiliza hoje os drones e contrata pilotos de drones para pilotar os seus drones lá no trabalho. E isso vira trabalho, isso vira renda. Então, o que acontece? Rafael Silveira ficou incentivado, né? Porque começou a perceber que havia trabalho e começou a investir no ramo. Ele era tabelião substituto de Rio Branco, no Acre. Olha só. Rafael ainda está testando alguns protótipos que ele desenvolveu. Olha que interessante. Isso é um aeromodelista. Ele desenvolveu, tá? Um aeromodelista que eu chamo de completo. Então, ele começou a fabricar alguns modelos, está testando esses protótipos e pretende entrar no mercado. Então, mais uma profissão 3 aí, né? Esse é o futuro. Na verdade, esse é o presente. Filmagem aérea de maratonas, grandes shows, qualquer coisa que possa ser feito com helicóptero, que na verdade são quadricópteros, sexticópteros, né? Que são esses drones. Hoje você vê muita filmagem, né? Eu não sei de quando esse conteúdo que eu consegui captar, mas dá para quem nunca conhece, não tem ideia, eu acho que é muito importante saber isso, que esse negócio aqui dá dinheiro também dá dinheiro. Filmes hoje, antigamente se fazia, gastava-se uma fortuna para filmar uma cena de helicóptero e tal, ficava um absurdo. Hoje filma com drone.
Hoje você tem capacidade no drone, de, por exemplo, vou estar andando de moto, mas eu quero que o drone me filme andando de moto. Ele tem uma função siga-me, você decola ele, aperta a função siga-me e vai embora, ele vem te seguindo, te filmando. Olha que legal. Então tem muitas possibilidades, né? Enfim, tem coisa pra caramba, cara, né? Tem coisa pra caramba. Olha, tem um empresário, Marcos Guimarães, ele fala sobre automodelismo. A paixão por controlar miniaturas de carros, aviões e até lanchas e fazer com elas o que a gente não tem coragem de fazer estando lá dentro, né? Ou não pode fazer na vida real também, atrai praticamente muita gente para o modelismo há muitos anos. E agora cresceu cada vez mais. Para você ter uma ideia, Marcos Guimarães é um empresário e ele diz o seguinte, palavras dele, tenho cerca de 5.000 clientes cadastrados, nunca tive tanto. Vejo um aumento exponencial no número de modelistas, em todas as áreas, não é só aeromodelismo. Olha aí a profissão, tá? Para ele, os motivos para o crescimento de passatempo são claros. Ele mora em Brasília também, esse blog de Brasília. E boa parte das capitais. Hoje tem estrutura, então Brasília e boa parte das capitais já tem estrutura para atender as necessidades daqueles aficionados por miniaturas de avião, carro, barco, etc. Tá? E antes a escassez era muito grande, como eu expliquei para você no começo, isso falei para você, o que eu falei para você aconteceu em 76, tá? Quando eu fui comprar meu primeiro rádio.